ideia era simples, tirar a prancha do mar e surfar no asfalto. Mas com o tempo, a prática se tornou popular e as manobras cada vez mais radicais. Esse cara aí está acostumado a levar a vida em cima de 4 rodinhas há quase 3 décadas. Como que começou essa paixão pelo skate? Começou de criança, comecei brincando com um amigo meu no prédio onde eu morava em Santo André. A gente pegava o skate do irmão dele meio que emprestado sem ele saber. E a gente era muito pequeno, eu tinha 11 anos de idade na época. E acabei ganhando um skate de Natal dos meus pais, que na época o skate era uma moda no Brasil. O skate não é um esporte fácil, é um esporte que você tem que ser persistente, você tem que ter força de vontade, você tem que ser realmente um atleta. O skate exige do seu corpo, exige da sua cabeça estar boa, do seu psicológico. Eu, se eu posso, eu ando de skate todo dia, não de treino, é porque eu gosto. E pra quem não sabe, ele tem um bebê e aí ele vai começar a treinar o filhão, né? Bom, assim, eu vou fazer como meus pais fizeram, nunca me forçaram a fazer nada. Desde que eu soubesse trocar o estudo com eles, eu podia fazer qualquer coisa que eu queria. E ele vai ter um professor em... Não, se ele, assim, eu falei, se ele quiser ser skatista, ele tá feito na vida, porque ele vai ter estrutura da melhor qualidade para estar iniciando no esporte. E lá atrás, quando o Mineirinho iniciou no esporte, ele teve um companheiro de peso. A amizade com o músico Chorão, da banda Charlie Brown Jr., durou até o fim da vida dele. A gente tinha uma amizade muito antiga já, desde quando ele era profissional na época de skate, que ele participava de campeonatos no final dos anos 80. E quando ele veio com a banda, ele estourou e nunca mudou com a gente, pelo menos comigo ele nunca mudou a personalidade, sempre foi a mesma pessoa. A gente tinha uma amizade muito próxima. O esporte ajuda a queimar calorias e o atleta chega a perder 3 quilos durante uma competição. O skate mexe com o corpo inteiro. Assim, andando de skate, eu acho que ele movimenta todos os músculos, então não dá nem tempo de engordar. E talvez seja esse um dos motivos que a prática vem atraindo também a mulherada. Tem 2 grandes representantes no Brasil, que é a Letícia Buffoni e a Karen Jones. Se você olhar para as duas, elas têm o shapinho torneado por causa do skate. No relacionamento a 2, todos somos diferentes. É o que você vai ver agora na Escola do Amor. Você tá lendo ainda? A gente não vai passear? A gente combinou de sair? É. Eu não tô lembrado disso, não. E além do mais, eu preciso terminar de ler esse material da pós. A gente já tinha conversado sobre isso antes, né? De sair da caverna, de ver gente. Não. A gente ficou de conversar a respeito. A gente não combinou de sair. Mas você é muito devagar mesmo, né? Sabe o que você parece? Uma tartaruga manca. E você parece um caminhão desgovernado na ladeira. E outra coisa, a gente não tinha combinado de economizar pra poder comprar o nosso apartamento? Mas dá pra economizar e sair. Só que você, meu filho, você é muito mão de vaca. E você acha que dinheiro nasce em árvore? Quando a gente namorava e eu precisava ficar lendo coisas pra faculdade, você ficava do meu lado. Mesmo na caverna, né? Você não me achava lerdo, muquirana, ciumento? É que eu achei que você fosse mudar depois de casado. Sabe? Evolução das espécies. Gozado, eu achei que você não fosse mudar. Pois é, surpresa. A Escola do Amor revela: a maioria disfarça bem antes de se casar. Mas não precisa se apavorar e correr do compromisso, tá bom? Hoje aqui você vai aprender como lidar com as diferenças de personalidades e ainda sair ganhando. As diferenças hoje dele me ajudam. Aliás, é bom dizer que os professores aqui, casados há 22 anos, também são bem diferentes, viu? Algumas pessoas que convivem com a gente vão comprovar isso. Embora a Cris tenha esse jeitinho, meiguinho dela, a personalidade dela é forte. E aí, ficou curioso? Eu também, porque até a minha irmã falou, eu não sei o que, espero que seja coisa boa. Quero só ver o que essa gente disse aí. Hoje o programa está sensacional, porque além de vocês aprenderem muito, também vão participar. Gostaria de uma dica de como não desgastar o namoro. No nosso laboratório de hoje... Eles estão casados há 5 anos e quase se separam já por 2 vezes. A gente está chegando a um ponto de que a gente está vendo que vai acontecer novamente uma separação. Ela fica meio arrogante, às vezes é estúpida com meu pai, com a minha mãe. E ela só quer se dar bem com a família dela. Atenção, alunos, quem está presente vai até a @The Love School TV e assine a nossa lista de chamada no Twitter, com o hashtag Escola do Amor Presente. Fiquem atentos, alunos, porque já está no ar mais uma aula da Escola do Amor Inteligente.
Antes de começarmos a falar das diferenças e como lidar com elas no relacionamento, vamos responder a pergunta de uma de nossas alunas. Oi, Renata e Cristiane, meu nome é Vanessa. Namorei 2 anos e meio e acabou por causa de desgaste. Gostaria de uma dica de como não desgastar o namoro. Como não desgastar o namoro? Tem muitas coisas que desgastam o namoro, né? Porque muitas pessoas, ao invés de usar o namoro como uma maneira de conquista, né? Elas já vivem o namoro como se estivessem casadas. Então, é muito ciúme, né? A pessoa, às vezes, é tão ciumenta que ela acaba agredindo a outra, sendo muito obcecada, não deixa a outra respirar, quer estar o tempo todo junto. E a gente entende, né? Durante o namoro, você quer estar o tempo todo junto com a outra pessoa, mas tem que deixar um pouquinho de saudade, tem que deixar a pessoa conquistar um pouco mais. E muitas dessas meninas, às vezes, elas são muito fáceis, dão muito tempo. Não se fazem um pouco difíceis, né? A gente costuma dizer que o namoro tem que seguir aquela linha de uma escada, né? Você sobe o primeiro degrau, o segundo degrau, vai caminhando para um compromisso, que é um casamento, eventualmente. Mas quando as pessoas pulam os degraus dessa escada, então elas acabam se machucando, né? E isso pode incluir coisas que vão desgastando o relacionamento. Então, o melhor é vocês irem devagar, vocês irem respeitando, que é, primeiro, a conquista, conhecer a família um do outro. Conversar bastante. Né? Não é ir pra cama primeiro, depois... Qual o seu nome? Aliás, isso aí é uma das coisas que desgastam muito o relacionamento, né? Antes do casamento, o sexo. Né? Porque muitos acabam ficando muito íntimos um do outro sem ter o compromisso. Aí fica difícil de conquistar mais. Então, respeitem os degraus. Agora vamos conhecer um pouco dos nossos convidados de hoje. Eles se dão muito bem e são totalmente diferentes. Como pode, né? Acompanhe a história deles. Todo sábado tem Escola do Amor na Record. Mas não pense que as aulas param por aí. De segunda a sexta, o estúdio é esse. Das 11 ao meio-dia, o programa é transmitido ao vivo pela internet. Aqui, os apresentadores são o Márcio e a Daniele. E a gente veio acompanhar de perto como funciona a escola na rede mundial de computadores. Olha, a diferença é que nós fazemos o programa ao vivo e dá para interagir com os nossos alunos simultaneamente, né? E como é de segunda a sexta, então a gente também cria um vínculo maior com eles. Os assuntos são variados, cada dia é um tema novo sendo debatido. Outro dia uma pessoa postou assim, eu gostaria que vocês entrevistassem uma pessoa mais velha de casada, então nós estamos preparando já para colocar na Escola do Amor. Então, conforme os comentários, vai saindo a ideia dos temas. E o público não tem medo de perguntar. Muitas vezes as pessoas querem que a gente responda o que ela deve fazer. A Escola do Amor, ela abre as opções e faz a pessoa pensar. São muitas as dificuldades das pessoas, né? E a traição bate recorde. E é engraçado que sempre nos aconselhamentos a gente acaba caindo nas diferenças que existem entre os homens e as mulheres, que são essas diferenças que, na verdade, é o grande vilão da situação, dos relacionamentos, né? Falando em diferenças, será que o Márcio e a Dani são parecidos em tudo? Se eu gostar de uma camisa, ela não gosta. Se eu gostar de uma gravata, ela não gosta. A gente não entende a diferença, né? Quando se casa. Então, você nunca vai achar que é o jeito da pessoa. Como é tão diferente do seu, você vai achar que tem uma coisa errada. Agora, para saber se vocês se adaptaram, o que vocês fizeram aí para resolver essas diferenças, é só no estúdio mesmo. É só. O pessoal vai ter que esperar, né? Vai ter que esperar. Vai ter que falar da sopa lá, né? Ah, tem uma história da sopa. É, que nós, quando nos casamos... Isso aí, tá vendo? A gente quer saber dessa história da sopa aí daqui a pouquinho. Bem-vindos, Márcio e Dani Carote. Da Escola do Amor para a Escola do Amor. Da Escola do Amor para a Escola do Amor. Agora, antes de entrar na história da sopa,
eu não posso deixar passar essa calça que você está vestindo. Essa calça eu não tinha usado ainda até o dia da minha Eu queria que desse um close aqui. Dá um close na calça. Que calça é essa, professor? Pra ela é linda. E você vem de pijama pra escola do amor. Fala a verdade. Então, aí quando eu coloquei, ela falou, poxa, ficou muito bonito. Aí eu falei, olha, eu não gostei. Aí depois, bom, até que se eu colocar com a camisa azul, não vai ficar bom mesmo? Quer dizer que vocês são assim, um bem diferente do outro, né? Fui eu que escolhi essa calça. Ela que escolheu, né? Existe, sim, os pontos, essas diferenças. Mas o importante é assim, quando nós encontramos uma diferença, acaba que o ponto de vista dela, que eu não havia atentado para aquilo, eu acabo atentando, poxa, não é que no fundo ela tem razão? Uhum. Por exemplo, essa calça. Quando eu coloquei, eu falei, poxa, eu sozinho jamais teria comprado. Mas quando eu coloquei, eu achei que ficou muito legal. Ou coragem para vestir, né, sozinho, né? Mas... Olha, eu gostei da calça, tá? Obrigado. Bem diferente também. Pode ver. Mas então, qual é a história da sopa? Conta aí. A sopa é o seguinte, eu nunca gostei de sopa. Nós casamos bem jovem, né? E ela gostava muito de lanche à noite e tal, porque eu fui criado na roça, na fazenda. Uhum. Então tinha janta, tinha um almoço direitinho, tinha janta, não existia lanche. Coisa de cidade, garota de cidade, né? E ela da cidade é lanche e tal. Pizza. Não. Então nem eu nem você, vamos fazer uma sopa. Então aí nós ajustávamos assim, através dessas diferenças. Então ela cedia e eu cedia e nós fomos nos encaixando, né? Uhum. Essa foi a história da sopa. E aí quase todo dia... Eu aprendi a comer sopa. Hoje até que eu acho gostoso. Hoje eu já gosto. Quantos anos de casado? 17 anos. 17 anos. E quais as diferenças, assim, que mais causaram problemas entre vocês? Primeiras damas. A pior diferença, o choque, foi no temperamento, no jeito. Então, o Márcio é muito concentrado, calado, principalmente de manhã. Ele é bem mais centrado do que eu, né? E eu já sou, assim, mais extrovertida, falante. Então, logo na lua de mel, eu já percebi. Porque no namoro, isso não tinha nenhum problema. No namoro... ele era falante. Primeiro que você não vai namorar de manhã, né? Então você não vai perceber. Exatamente. É verdade. Normalmente não se namora de manhã. E à tarde a fala já estava liberada. Já estava solta. Então, de manhã, eu já acordo assim, bom dia... não sei o quê. E já todos os afazeres do dia, tudo que tem pra resolver, é normal, já começou o dia pra mim. Uhum. Mas pra ele ainda, não. Tá esquentando ainda, o motor. Ele está focado ainda naquilo que ele tem que fazer durante o dia e tal, mas ainda se organizando quieto. Uhum. Só ele com os pensamentos dele. E isso trouxe muito atrito, porque eu não entendia que era simplesmente o jeito dele. Uhum. Porque eu acho que, na verdade, a pessoa sempre acha que o jeito dela é o certo, é o normal. E que se alguém estiver reagindo diferente, então tem algum problema. Era isso que eu achava, tem algum problema. Então, eu piorava a situação. Como que você piorava a situação? Eu queria saber qual era esse problema que não existia. Então, mas o que foi? Ele, nada. Não, mas nada não. Por que você não está falando comigo? Por nada. Você não quer falar agora. Mas eu fiz alguma coisa. Não tinha motivo. Aí começava a ter. O problema era esse. Passava a ter motivos pela minha falta de sabedoria, né? Aí... Pra que simplificar se pode complicar, né? Pra quê? Mas até a gente entender... Aí era onde desencadeavam os problemas. E levou muito tempo para vocês se ajustarem nesse ponto? Ou ainda hoje em dia é assim, mas agora vocês se entendem? Não, hoje... Não, é assim.
Mas nós fomos nos ajustando. Então, quando ela foi me conhecendo, o meu jeito, e eu fui conhecendo o jeito dela, então nós fomos nos afinando ali dentro do relacionamento. Vocês dois estão sempre juntos a semana inteira, pelo menos durante o dia no programa The Love School na IGTV, né? Como é que é? Vocês trabalham junto, não tem problema? Essas diferenças que vocês têm não causam problemas? Outro dia mesmo, nós estávamos fazendo orientando dentro de um laboratório da Escola do Amor. E o casal, veja só, ela cobrava que ele deixava muito solta, não tinha uma opinião definida. Tudo que ela falava, tá bom, tá bom. Então, eu dei a seguinte opinião, seria até bom os nossos professores, inclusive, opinarem. Congela aqui a nossa imagem. Não adianta, Fabiana, você ficar exigindo do jeito que você está fazendo. Não, eu não concordo. Eu acho que a verdade é o seguinte, ela está fazendo isso porque ele se anula. Mas você não acha que ela está sendo um pouco agressiva demais? Mas ela age dessa maneira porque ele não se posiciona. Eu tinha um ponto de vista em relação àquilo, mas ela tinha outro. Então, a gente, nos pontos de vista, às vezes discorda, não tem jeito. E quase que a gente faz um laboratório dentro do laboratório. Exagerado. Pois é. As diferenças, elas continuam, sem dúvida alguma. A diferença é que, com o amadurecimento, a gente aprende a lidar com elas e tirar proveito. Muita coisa. Nós somos diferentes em quase tudo. Mas as diferenças hoje dele me ajudam. E as minhas, eu acredito que ajudam a ele também. Exato, existem os pontos positivos da diferença. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa positiva. Quando uma coisa não sai como eu gostaria que saísse, certinho, do jeito que a gente planeja, então eu fico muito nervoso, fico muito estressado. E ela vai lá, ela calma, não. Mas ela não faz só isso, ela já arruma uma saída para aquilo. Ela já dá uma saída. Porque a gente está ali buscando, poxa, um monte de problema. E ela dá uma saída para aquela situação. E isso é legal, isso é um ponto positivo, dentre outros. Faz você ver o lado bom ou o lado melhor daquele problema, porque quando a gente está nervoso, você queria que aquilo acontecesse e acabou. Você só vê uma coisa. Vê uma coisa. E como ela está fora da situação, então ela consegue enxergar um outro ponto. Diz, você pode sair por essa porta aqui, ó. E aí é uma coisa interessante. E tem algum lado meu que você pode falar aqui que seja positivo na diferença? Tem. Ele é muito com essa coisa dele gostar tudo do jeito que ele planejou, tudo certo ali, definido. Então, ele é muito determinado. Se ele disser que vai fazer 5 coisas hoje, ele vai fazer as 5 coisas, custe o que custar. Não deixa para amanhã. Mas eu já sou diferente. Então, eu já sou mais Mas é mais passiva. Então, ele te ajuda nisso daí. Ele me ajuda muito, porque aí eu corro atrás. Então, nós também, eu e a Cristiane, somos bem diferentes, temos uma rotina de trabalho muito grande, né? Estamos juntos 24 horas por dia, praticamente. E muitas pessoas acham que a gente é bem parecido. Mas a verdade é que a gente também tem as nossas diferenças. Parece até que a gente estava entrevistando a gente mesmo. E as pessoas que convivem conosco percebem isso, né? Vamos saber agora. Acompanhe. Para falar um pouquinho da Cris e do Renato, né? A Cris, em algum momento, o que eu percebi nela foi um amadurecimento, né? O Renato comunicava, falava com o povo, com o público. E ela não, ela era uma mulher mais reservada, a menina mais reservada. E, de repente, em algum momento da vida da Cris, a Cris desabrocha, né? Ela, quer dizer, aquela escritora, aquela menina que tinha muita coisa para falar, muita coisa para dizer, começou a aparecer, começou a surgir. Eu trabalho com o Renato e com a Cristiane há quase 2 anos. E, nesse tempo, eu observei que os dois são detalhista e perfeccionista. O Renato é mais sério, né? Você tá conversando com ele, ele só faz
Então ele vai te observando, vai observando o seu modo de falar. A Cris, ela já é mais imediata, ela já tira assim as suas conclusões mais rapidamente, né? Ele é mais reservado, né? Agora a Cristiane, ela é, lógico, graciosa, ela já entra no escritório dando um sorriso. Quando ele está preocupado, ele fica completamente ensimesmado, ou seja, ele fica com poucas palavras e tudo mais. E a Cris, a gente não consegue ter essa percepção. Na hora de cobrar na parte profissional um trabalho, o Renato ele já é mais um exigente suave. A Cristiane não. A Cristiane já é uma exigente transparente. Embora a Cris tenha esse jeitinho, meiguinho dela, a personalidade dela é forte, né? Ela tem as opiniões dela. Ela fala, ela não manda recado. O que eu mais acho legal entre eles é que, mesmo com essas diferenças que eles podem ter entre um e o outro, o gosto de um e o gosto de outro, eles aprenderam a administrar essas diferenças. Eu acho que estão todos certos, porque em situações diferentes a gente pode até se comportar de maneira diferente, mas de forma geral estão certos. Em geral, eu sou mais impulsiva, mais assim, eu falo mesmo. Se tem alguma coisa que eu quero falar, eu vou falar. O Renato não, ele já reflete mais, já pensa mais, né? Faz aquela reflexão, pensa mais um pouquinho, ele planeja mais. Então, esse lado seu de planejar, de estar mais assim, com os pés no chão, me ajuda, porque às vezes eu erro muito com essa minha maneira de ser impulsiva. Agora, às vezes, eu ajudo você também, né? De, vamos lá, vamos fazer logo isso, e você acaba indo fazendo, né? Então a gente aprende a aproveitar, né, essas diferenças um do outro, né? E o que é legal nessas diferenças é justamente o equilíbrio, né? Se fosse uma pessoa exatamente como eu, de repente não acrescentaria nada. Se fosse... Ia dar choque, muito choque. Você não ia se aguentar, né? Não, porque às vezes a pessoa, ela quer fazer o papel de Deus, ela quer que a outra seja a imagem e semelhança dela. A gente vê isso. A gente vê isso nos relacionamentos e não dá certo. As diferenças já existem para isso. Então, antes de continuarmos aqui com o papo entre a gente, o Márcio e a Dani, vamos a mais uma pergunta. Aliás, Márcio, eu vou deixar você responder essa daí, já que você é professor também da Escola do Amor. Vamos ver qual o seu conselho para esse aluno aí. Oi, Renato. Oi, Cristiane. Meu nome é Diego. Minha pergunta é o seguinte: eu namorei com uma menina há 9 meses, ainda gosto muito, ainda amo bastante. E um dos motivos pelo qual fez a gente terminar foi algumas brigas, algumas desavenças. E pelo motivo do orgulho dela, hoje a gente não volta. E eu queria saber o que eu posso estar fazendo, que vocês podem me ajudar para estar voltando a conquistar novamente o coração dela e a gente poder estar voltando a ser feliz junto novamente. Bom, Diego, quando um relacionamento termina, que foi o caso do seu, a primeira coisa que você tem que fazer é se posicionar se valorizando. Porque normalmente, eu vejo que você gosta dela e você pode observar que na maioria dos casos, quando o rapaz ele é muito apaixonado pela moça, ele vai atrás, ele se humilha, ele faz de tudo para ela voltar. E a bem da verdade, isso vale também para a mulher, quando a mulher descobre que o homem está na mão dela, ou o homem descobre que a mulher está na mão dele, aí que ela pisa. Quando aí é má, que a pessoa, né? É pisada. Quando a pessoa é má, né? Exato, porque... Ou tira vantagem da situação. Você mostra que a sua força está nas mãos dela. Então, é importante você se valorizar, se posicionar, não ficar atrás e entender que essa atitude vai fazer com que ela tenha olhos para você. Conselho do nosso professor Márcio Carotti, que está com a Dani, a esposa, fazendo a Escola do Amor ao vivo, hein? Quem sabe faz ao vivo, né? Quem não sabe também. De segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, pela iurdtv.com. Todo dia, de segunda a sexta, e nós fazemos a mesma coisa. O laboratório, entrevistamos, aconselhamos, trazemos dicas para ajudar as pessoas no âmbito sentimental. É isso daí. Então, você que quer um reforço durante a semana, não perca a aula da Escola do Amor com o Márcio e a Dani, de segunda a sexta, pela iurdtv.com. Agora, vamos aos pontos que aprendemos aqui sobre essas diferenças no casamento. As diferenças são boas para o relacionamento. Imagine casar com alguém igual a você.
Então, você tem que aprender a se ajustar a essas diferenças. E lembrar que vocês são um time, né? E quando vocês estão um time, então ninguém luta contra si mesmo lá, né? Tem o que faz o gol e tem o que defende o time. Então, são diferentes, fazem coisas diferentes, mas eles precisam do outro. Então, todo casamento precisa ter essas diferenças, fazem parte do casamento. Exato. E os casais que não se ajustam, eles acabam desgastando o relacionamento, né? Aqueles que ficam assim, não vou ceder, é o meu jeito ou então não tem jeito. Realmente, se você não der um jeito no seu jeito, não vai ter jeito para o seu casamento ou para o seu relacionamento. Então, vocês têm que aprender a se ajustar, vocês têm que aprender a suportar um ao outro. Agora, né? tem o caso dos problemas de caráter, sabe? A pessoa te trai, a pessoa mente, isso aí é uma exceção. Isso aí é uma coisa que você não pode tolerar. Isso não é uma diferença. Se ajustar a isso. Isso é um mal no relacionamento, não é uma diferença simplesmente, né? Então, se você está passando uma situação assim no seu relacionamento, então você não pode simplesmente suportar esse maltratamento, traição, aquilo que não faz bem para o relacionamento, tá bom? Então fica a dica aí. Obrigado, Márcio e Dani, pela participação. Prazer é nosso. Agora, continue participando pelo Facebook, pelo Twitter também e pelo R7, porque esta semana, exclusivamente, a nossa professora Dani vai estar selecionando algumas perguntas lá no Facebook para respondermos aqui na Escola do Amor. Então, facebook.com/Escola do Amor. Deixe suas perguntas que a Dani vai nos ajudar a responder nos próximos programas. Bom, ainda no assunto, né, das diferenças, olha só esse casal. Ela acha o marido controlador e ciumento. E ele quer mais atenção e organização em casa. Vamos já para o laboratório. Angélica, assistente de RH, e Tiago, mecânico de aeronaves, têm um filho e são casados há 5 anos. Angélica fala que ele é muito grosso e controlador, enquanto Tiago diz que ela precisa dedicar mais tempo a ele do que a família dela. O que me irrita muito é o seu jeito de agir. Você é muito grosso, às vezes no jeito de falar, o jeito de me controlar, aonde eu tenho que ir, quando eu tenho que ver minha família. No caso, você também me irrita, às vezes o seu jeito também de estúpida, às vezes arrogante. Quando eu vou, às vezes, me expressar com você, você é um pouco nervosa, você não dá a atenção adequada para mim. Também não tem muita paciência com o nosso filho. Às vezes, nas horas que você tem para ficar comigo, você quer ir para os seus familiares. Eu queria um pouco mais, assim, que você parasse de ficar pegando no meu pé, a respeito de querer ver minha mãe, de querer estar perto dos meus irmãos, de querer estar perto da minha família, porque a contratempo que eu estou com a minha família, eu estou com a sua também. Do mesmo jeito que eu amo estar com eles, eu também amo estar com você. Mas às vezes eu deixo de estar com você por questão das nossas brigas, das nossas discussões. A gente não tem nunca um momento junto, nunca um momento que a gente possa aproveitar, passear, se divertir. Sempre é tua mãe, a prioridade na sua vida também é tua mãe, tua família. Eu tenho os dias certos de ir na minha mãe, quando os meus irmãos estão lá, que é a cada 15 dias. E às vezes, quando eu tenho uma folga na semana, que eu chego do serviço, eu passo na minha mãe. Eu acho que você deveria ter em mente e saber que você tem uma família. Não só os seus familiares, sua mãe, independente, quem for. Então você tem que saber isso. É a questão também da casa, que você é muito desorganizada, você é uma pessoa que acorda, não arruma nada, não abre as janelas, não, sabe, deixa a louça jogada, não limpa a casa, não é uma pessoa organizada, tudo suas coisas você joga, você deixa bem entende. A sua vida, ou quando não tá comigo lá, ou as nossas brigas, ou você é internet. Eu queria que você parasse também um pouco disso, desse mais atenção pra mim. Em questão da casa, você sabe muito bem, eu não faço, não gosto de fazer. No começo, quando eu não trabalhava, era o mínimo que eu tinha que fazer, cuidar da casa, limpar a casa, cuidar do Luiz, cuidar de você, fazer janta, era o mínimo que eu tinha que fazer. Agora você sabe muito bem, depois que eu comecei a trabalhar, estudar, saía de casa às 6 da manhã, voltava meia-noite. Agora eu trabalho o dia todo, entendeu? Eu não faço comida, não gosto de limpar a casa, sou sincera, não tenho por que mentir. Muitas vezes você me ajuda a limpar a casa, muitas vezes você, agora que você está em casa, você limpa a casa.
entendeu? E eu tenho também muita força da tua mãe. A sua mãe me ajuda, a sua mãe faz muita coisa, entendeu? Mas assim, você ser limpa, você ser organizada e você saber os lugares certos das coisas é uma coisa. Agora, você ser paranoico como você é diferente. Ser paranoico, tudo quer limpar, chega em casa, tem que limpar a mão com álcool, senta em algum lugar, tem que limpar com álcool, essas coisas. Isso pra mim é paranoia. Eu concordo que eu tenho que ser um pouco mais organizada, que eu sou um pouco desorganizada, isso eu sou mesmo. E do mesmo jeito que você reclama quando eu fico na internet, quando eu faço as coisas, você também fica. Então, o que eu peço pra você é um pouco de calma, paciência. Bom, é como ele está falando, Tiago, ele está pedindo, o que ele reclama principalmente da Angélica é a falta de atenção. Ele está se percebendo, dá para notar na conversa, nas palavras do Tiago, que ele está percebendo o seguinte: eu estou sozinho nessa casa, ou seja, a arrumação da casa eu tenho que fazer, estar com o nosso filho eu tenho que fazer, o tempo da minha esposa é para o computador ou para os pais dela. Então ele está sentindo assim, eu me casei para melhorar como pessoa, para ter alguém, uma companhia, e eu não tenho isso e ainda tenho mais trabalho do que quando solteiro. Então ele está achando que ele fez um mau negócio na cabeça dele. Isso explica por que tanta grosseria da parte dele, porque ele é frustrado, ele é um marido frustrado. Ele não tem a esposa dele em casa com ele, nem fazendo algumas coisinhas que ele espera dela, né? Que a mãe dele tem que ir na casa fazer por ela. O que a gente percebe também é que a Angélica, a gente sempre é culpado de pegar no pé das mulheres, né? Mas não é questão de pegar no pé. Nós temos que apontar onde está havendo o problema que está gerando atrito na relação. Porque a reclamação dela, principal, é que ele é muito grosso, né? Que ele é muito grosso com ela, do jeito que ele fala, que ele quer controlar. Mas ouvindo o lado dele, você entende por que ele quer controlar. Não é que controlar, ele só está pedindo o que ele tem dever de pedir. É o direito dele. É o direito dele. De marido, a expectativa de marido, que é a companhia da esposa, alguém que vai estar com ele na casa, que vai cuidar dele. Ele também está ali para cuidar de você, para ajudar. Ou seja, vocês estão construindo uma vida juntos. Só que parece que você, Angélica, não recebeu essa comunicação. Que você agora é casada, que você tem uma nova família. Então, quando você volta para a casa dos seus pais, ou passa muito tempo na casa dos seus pais, às custas do seu tempo com o seu marido e com o seu filho, você está dando a mensagem indireta para o seu marido, dizendo o seguinte: olha, eu sei que eu sou casada, mas eu ainda gosto muito de estar com os meus pais. E o que eles percebem é que eles não são tão importantes. Então isso está gerando atritos. Você tem que comportar-se como uma pessoa casada, começar a se comportar dessa forma. E uma pessoa casada tem que assumir todos os lados do casamento, os bons e os ruins. O limpar, o cuidar, a companhia, conversar, dar atenção ao marido, tudo isso é parte do casamento, para que você aproveite as coisas boas também, tá? Então vamos continuar assistindo a conversa e a gente vai dar mais conselhos no final. Preste bastante atenção. Tratar o nosso relacionamento com cautela, saber se expressar como eu, como você, entendeu? Quero você do meu lado para sempre, você sabe que eu te amo, te adoro. E a questão não é que eu quero ter você como prioridade comigo 24 horas, sim que você me dê atenção. Quando eu falar com você, às vezes eu te chamo, você me dá as costas, às vezes tá na internet. Quando eu falo, amor, vamos resolver isso, você, peraí. E tudo pra você espera, né? A gente sentar e conversar. O que eu espero de você é que você mude o seu jeito, que você entenda que, como várias vezes eu já falei pra você, eu repito, eu não sou sua propriedade, eu sou sua mulher. Então, os dois têm gostos, os dois têm passado, os dois têm família. Você é grosso, você me trata mal, você é áspero comigo na frente das pessoas, do mesmo jeito que às vezes eu também sou com você, entendeu? Mas isso é uma coisa que tem que mudar, que tem que mudar tanto do meu lado como do seu. Então, vocês já sabem que tem que mudar. Então, agora, como fazer isso, tá? Como vocês vão mudar?
prestando bastante atenção que a Angélica não negou nenhuma das coisas que o Tiago falou a respeito dela. Ela reconheceu que não é muito organizada com a casa, não gosta de organizar a casa, reconheceu que é grossa com ele, assim como ele é com ela, reconheceu que passa tempo na internet, enfim, ela reconheceu tudo. E parece até que, da maneira que ela fala, é como se, tipo assim, você faz também, eu posso fazer, enfim, você está fazendo igual. Vocês têm que parar de apontar o erro um do outro e começar a pensar como que eu vou melhorar o meu comportamento no relacionamento. Então, por exemplo, você falar com o seu marido a respeito da casa. Eu tenho certeza que ele gostaria da casa mais arrumada e tudo mais, não vai ser talvez do estilo, do tipo, do nível que ele gostaria, que está acostumado com certeza com a mãe dele, né, que colocou esse ritmo de limpeza paranoica com respeito a, como a Angélica falou, mas se ela fizer um esforço para tentar fazer a casa um pouco mais agradável para ele, então ele vai ter um pouquinho maior de maior alegria com respeito ao tratamento dela para com ele. E ela deve mostrar o prazer de estar em casa, né? Porque toda vez que você tem um tempinho, você ir correr para ficar com seus irmãos, com sua mãe, você também mostra que você não tem prazer de ficar em casa. E o marido não gosta, os filhos precisam da mãe em casa de vez em quando, né? Agora, um recado também para o Tiago, porque a maneira que você fala com ela, você até tem razão em querer que ela esteja mais presente, que ela cuide bem da casa. Você tem razão, mas a maneira que você fala com ela, Tiago, você perde toda a razão. Ela já não ouve mais o que você tem a falar. A maneira que você fala com ela na frente dos outros, isso não se faz, Tiago. Não justifica o comportamento errado dela, não justifica a grosseria dele. Né? Então ele tem que saber falar, comunicar com ela. É assim que muitos casais perdem, porque eles têm razão na reclamação, mas a maneira que eles comunicam aquela reclamação é errada. E aí você perde toda a razão. Agride, né? E você vê que ela parece que ela está tão acostumada a ouvir as reclamações do Tiago, que quando ele está falando, ela já faz assim com a cabeça, já faz assim. Quer dizer, ela mostra que ela já ouviu isso 1000 vezes. Isso mostra que você tem que elogiá-la mais, você tem que achar mais o que está certo com ela do que o que está errado. Ela já está careca de saber o que está errado com ela. Ela não tem problema em admitir, mas ela precisa ouvir mais os elogios, as coisas boas que ela faz, as coisas que ela faz bem, que está certo com ela. Então você, Tiago, tem que começar a verbalizar mais isso daí. Outra coisa, Tiago, que você tem que descobrir é o seguinte: o que atrai a Angélica para a casa dos pais dela? O que ela encontra lá? Você vai perceber, eu não sei, mas eu imagino que provavelmente lá na casa dos pais dela, ela é bem acolhida apesar dos defeitos dela. Ela é bem recebida, ela provavelmente, a mãe abre um sorriso quando a vê, né, na casa, o pai a mesma coisa, ela deve se sentir à vontade lá, se sentir segura, mais tranquila, sem cobrança, sem pressão, né? Então, esse ambiente que ela encontra, esse tratamento que ela encontra na casa dos pais, você tem que tentar reproduzir na sua casa. Ou seja, ficar alegre quando você a vê e não ficar cara fechada, isso é hora de chegar. Né? Então você recebe a sua esposa com alegria, mesmo que você gostaria que ela estivesse em casa mais cedo ou que não tivesse passado na casa dos pais aquele dia. Mas começa a fazer um ambiente na sua casa também agradável para ela querer ficar lá, tá bom? Então você começando a tratar da sua mulher dessa maneira, você vai trazê-la mais perto de você e entender que se naturalmente ela é bem apegada aos pais, isso pode diminuir com o tempo, à medida que você vai trazendo a sua mulher mais próxima de você, pode ser que ela diminua esse apego, mas nunca vai acabar. Então você vai ter que aprender a conviver com um certo apego que ela tem à família, que às vezes é bom, pode ser positivo também, né? Porque ela não fica em casa. Imagina ela em casa, tudo em cima dele, aí sugando todas as energias dele, né? Como a mulher que às vezes ela tá longe da família e ela quer toda a atenção do marido. Então ele tem que saber aproveitar isso do lado bom também. Tem razão. Bom, vamos mudar agora do norte para o sul. Olha só o que vem aí. O amor está no ar, o melhor em alto mar. Que tal mudar o roteiro e renovar o seu casamento?
Embarque com a gente no cruzeiro The Love School. São 4 noites no Splendor of the Seas, um dos maiores navios do mundo, que conta com essa super infraestrutura de lazer, segurança e muito conforto. E vamos ter atividades especiais para os casais, inclusive uma aula ao vivo a bordo aqui da Escola do Amor. Faça uma surpresa para quem você ama e reserve já a sua passagem pelo site naviotheloveschool.com. Navegue com a gente nessa viagem, cruzeiro da Escola do Amor. Uma vez na vida, hein? Essa é uma daquelas, né? Ou seja, você que não teve uma lua de mel, né? Sua esposa fica sempre cobrando, ou você sempre fica falando com seu marido, poxa, a gente precisa de umas férias, de um tempo só pra gente. Tá aí a oportunidade, o navio The Love School. E para aqueles que estão precisando, tiveram a lua de mel, mas estão precisando até renovar, né? Porque não vai ser só o cruzeiro, né? Vai ter muita coisa no cruzeiro, né? E uma aula da Escola do Amor ao vivo, a bordo. Vale a pena. Ok, olhem só agora a plateia que a gente tem aqui hoje no programa. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem? Então, eles estão aqui para fazer perguntas para os professores e nós vamos responder algumas, né? Você quer chamar alguém aí? Já o Luciano e a Cristiane, que estão ali atrás, estão noivos, é isso? Há 1 ano e 3 meses. Isso mesmo. No caso, é normal haver conflitos no noivado devido aos preparativos do casamento? Tem pessoas que os preparativos não são estressantes. Você sabe o que quer, você já estava preparando. A mulher não precisa tanto da opinião do rapaz. Agora, tem casais que a mulher quer a opinião do rapaz também. Porque a mulher é mais detalhista, Renato. A mulher, ela quer ver cada detalhe e o homem não, ele quer ver o geral, no geral, né? Então, eu acho, Cris, que você deve deixar os detalhes para você mesma, não ficar fazendo questão que ele tenha o mesmo interesse nos detalhes, porque para ele isso não é tão importante. Normalmente é assim que eu conheço. E também entender a cabeça um do outro. Por exemplo, você não tem um certo ou um errado. O problema, Luciano, não é somente dos detalhes. O problema aqui é que ela, como mulher, ela vê esse dia como o conto de fadas da vida dela. É o único dia, ela quer que aquele dia seja memorável, inesquecível. E então ela imagina, tem todo aquele sonho, desde criança a garotinha fica sonhando com esse dia. Então tem esse fator. O homem já não, para ele é um dia, é até uma chatice, digamos assim, ter que colocar aquele terno, sabe, aquela coisa assim. Você gosta do casamento, da ideia de casar, mas toda aquela cerimônia, o homem geralmente não fica muito ligado com isso. Então, não é que há um certo ou um errado, há diferenças. Então, você tem que entender um pouquinho a cabeça dela e respeitar. Não vai dar para você podar tudo isso nela, porque é como se ela estivesse entendendo assim: você não se importa com o dia do nosso casamento. É isso que ela vê. Você não importa. Para você não está acontecendo nada. E, por outro lado, você também não pode falar para ele que não, tem que gastar tudo, porque a cabeça dele está pensando lá na frente. É ele que vai ter que prover lá na frente. É a responsabilidade dele. Talvez você possa até ajudar, mas na cabeça dele ele tem a responsabilidade, ele está te assumindo. Então você tem que respeitar isso também. Vocês tiveram esse problema, Irene e Paulo? Ela deve ter tido, porque eu não me lembro de nada, só lembro de ter ido pro casamento e casado. Tá vendo? 25 anos de casamento, né? Sobra pouco na memória, né, daquele dia. Então. Mas foi isso mesmo. Assim, as decisões, tudo o que tinha que preparar, eu só comunicava. Eu não pedia a opinião, eu só comunicava e ele aceitava. Então, aí já começou bem. Que eu sempre dava a última palavra. Não fazia muita questão, né? Não fazia. E no caso de vocês, qual é a sua pergunta pra gente? Então, hoje o meu marido está um pouquinho fortinho. Mas quando nós nos casamos, ele era magrinho. Então, de um bom tempo para cá, eu tenho sofrido, assim, de insônias por conta dele roncar muito. E eu não gosto, assim, de imagino, deve ser difícil. É bastante difícil. Tem vezes até que eu fico, assim, irritada. E até há poucos dias eu acordei de madrugada. Ele, o que foi, amor? Você não vai dormir? Eu falei, não tô conseguindo. Ele, mas o que é? O que tá acontecendo? Eu falei, é que você tá roncando demais. Aí ele pegou o travesseiro e queria dormir na sala. Eu falei, não, deixa que eu vou pra sala. Então, isso daí, às vezes, atrapalha. Porque a gente aprende que nunca deve dormir
brigados, um para um lado, outro para o outro, dormir no quarto do filho, da filha, enfim. Mas às vezes me incomoda tanto que eu tenho vontade de ir para a sala, mas eu não sei se é sábio. Ah, mas aí você não está brigada, né? Você está simplesmente protegendo o seu sono. Eu acho que você tem direito de proteger o seu sono, né? Eu não vejo problema nenhum de você, para guardar a sua noite, você tem que acordar cedo amanhã seguinte e tal. Você não está conseguindo dormir, então deixa ele na dele e você vai para outro quarto, para a sala. É bom falar também que talvez tenha solução. Não, né? claro, eu estou falando pontualmente para aquela noite, respondendo a sua pergunta. Agora, é claro, você tem esse problema de roncar muito alto. Hoje em dia tem muitas soluções para isso, né? Então, Renato, eu vou fazer uma promessa aqui que eu vou emagrecer um pouquinho. Já vai ajudar, né? E, de repente, uma visita ao médico, tem muitas coisas que pode ser feita, dependendo da alimentação, o que você come logo antes de dormir, né? A saúde tem muito a ver. Então, realmente, vale a pena uma visita a um especialista, que pode ser bem simples a solução, tá bom? Vou me preparar para isso. E isso é parte do amor também, né? Querer que a sua parceira esteja bem, né? Tá bom? Bom, agora vamos responder a pergunta da Carol, que eu acredito que seja de muitas mulheres solteiras. Veja só. Oi, Renato. Oi, Cristiane. Meu nome é Carol, eu sou advogada e eu queria saber se, por eu ter uma opinião muito forte, às vezes, se isso acaba assustando os homens. Assustando os homens, uma opinião muito forte? Ora, depende. Tem homem que realmente não gosta da mulher ser muito forte nas suas opiniões. Olha, assim é do meu jeito e acabou. Não, eu vou fazer, não importa o que você acha. Realmente tem homem que se incomoda com isso. Tem homem que não. Tem homem que gosta que a mulher seja assim. Depende dos homens que você está, né, considerando, que você tem estado num relacionamento. Então, de forma geral, num relacionamento, não é bom nem o homem, nem a mulher ser dominador. Porque estão os dois em uma relação onde é preciso ouvir a opinião do outro. E você, solteiro, solteira, você deve pensar assim, bom, se eu quero um dia estar num casamento, eu preciso primeiro aprender o que é ser uma esposa, um marido. E dentro do casamento não tem como você ser assim. Você não, nem o marido, nem a mulher pode ser assim. Né? Porque senão sempre você anula outra pessoa ou você não vai ficar casado. Porque tem gente que não aguenta. É como a pergunta da Ana Cláudia, que está aqui. É bem semelhante, né, Ana Cláudia? Pode fazer a sua pergunta, por favor. Então, eu gostaria de saber, a mulher independente, né? Ela tem que abrir mão da sua independência para ser feliz no relacionamento? Eu não vejo que a mulher precisa abrir mão da sua independência dependendo do que você quer dizer com independência, né? Porque, por exemplo, digamos que profissionalmente você é uma pessoa independente. Você tem o seu dinheiro, você tem a sua carreira, você não depende de ninguém, né? Agora, você estando num relacionamento, você vai ter que aprender a dividir decisões, a discutir, a falar sobre decisões, opiniões, respeitar a outra pessoa com quem você está agora se relacionando, sem perder a sua dinâmica, a sua maneira de ser no trabalho, na profissão. O problema é que as pessoas que são, assim, bem independentes, bem despachadas, bem firmes no seu trabalho, na sua maneira de ser, elas acabam transportando isso para dentro do relacionamento. Então, quando isso é trazido para dentro da relação, realmente pode prejudicar. A questão é você saber dividir as coisas. Seja firme e forte na sua carreira, como você tem sido, mas quando você estiver numa relação, você vai ter que aprender que aqui é outra coisa, aqui não é sua carreira. Aqui é um relacionamento a dois, você já tem duas pessoas. Ok, obrigada. Gostaria de lembrar você que nós temos um convite a fazer. A gente estava esquecendo de fazer o convite para os alunos lá da Serra Gaúcha. Exatamente, né? Lá no Rio Grande do Sul. Bate! Foi bom lembrar. Vai ser no dia 20 de junho. Olha só, 20 de junho nós estaremos aí em Gramado para dar mais uma aula ao vivo da Escola do Amor. É no Palácio dos Festivais e você pode reservar o seu lugar nesse número que aparece na sua tela. É só você ligar para o telefone e você então poderá descobrir mais informações. Nós estaremos aí por uma noite especial, tá bom? Única. Queremos encontrar todo esse povo maravilhoso, gaúcho, aí de Gramado, tá bom? Mais detalhes também no site escoladoamoremgramado.com.
Agora, você esqueceu também que aqui em São Paulo eles não vão ficar para trás, né, Renato? Não, nossos alunos paulistas não vão ficar de fora, porque nessa quinta-feira agora, dia 6 de junho, nós estaremos na Zona Leste, no Brás, fazendo uma aula ao vivo da Escola do Amor também, especial. Vamos voltar ali, porque já fizemos a primeira, foi um sucesso, estaremos fazendo novamente nessa quinta-feira. E dessa vez tem que chegar cedo, né? Porque vai começar às 19 horas, mas é bom você chegar assim, no mínimo, 1 hora antes, tá? Para mais informações, acesse o nosso Facebook. Celso Garcia 499 no Brás, a aula do amor, nesta quinta-feira, às 7 da noite. Agora vamos mais uma pergunta, Aide. Então, Cris, assim, eu me considero uma pessoa extremamente dedicada. Isso tem me atrapalhado um pouco. Então, eu queria saber o que eu posso fazer, como agir, quando eu percebo que o outro está se sentindo sufocado na relação. Como que você sufoca, assim? Então, eu acho que eu sou muito dedicada, eu sou extremamente carinhosa. Eu acabo virando meio mãe da pessoa, assim. Então, eu acho que sufoca um pouco. Eu não sei lidar. Porque aí, quando eu começo a perceber que ele está se sentindo sufocado, eu acho que ele não gosta de mim. Ah, sim. Você está dando muito de si, né? E você não pode dar tudo de uma vez. Você gosta de fazer carinho, isso não é mal, isso não é errado, mas não é toda hora, não é o tempo todo, porque você acaba deixando ele nem tem tempo de fazer para você, porque sempre você está fazendo por ele, né? Então, tem horas que você vai ter vontade de fazer e você não faz carinho, sabe? Eu faço isso às vezes. Eu fui assim um pouco nos primeiros 10 anos do meu casamento, sabe? E eu sei bem o que eu tô falando. Eles acabam não fazendo, por exemplo, toda hora eu falava assim, eu te amo, toda hora. Você também? Muito. Às vezes aí eu ligo. acaba que eles nem falam, né? Eu ligo, eu acabo de ver e eu ligo e falo, olha, eu liguei só pra falar que eu te amo. Ah, tá bom. Ele não tem nem o que falar, né? Menos, né? Tem que dar menos. Eu sei, até nas horas que você tem vontade, você não dá. Deixa ele sentir falta, deixa ele querer conversar, deixa ele querer se interessar em saber como é que foi o seu dia. De vez em quando, é bom. E não interpretar negativamente essa maneira diferente dele receber essas demonstrações de amor da sua parte. Porque cada pessoa gosta de ser amada de forma diferente, né? Tem gente que gosta de ouvir o eu te amo 10 vezes por dia, tem gente que não. Então, no caso da gente, né? Eu e ela, assim. A que faz isso é que gosta, normalmente. Pois exatamente. A gente quer amar a pessoa como a gente gosta de ser amado. E não é sempre assim. Você tem que saber como que a pessoa prefere ser amada. Então, você tem que procurar aprender com ele, ou talvez até conversando, até perguntando, como que você prefere, né, que eu seja nessa situação, naquela situação. Assim como também você deve comunicar para ele, porque, de repente, se você está dando muito, na opinião dele, você deve estar recebendo pouco. Você deve estar achando que ele não está dando muito para você, né? Então, você tem que também comunicar que você gostaria que ele fizesse um pouquinho diferente, ou mais assim, ou menos assim, tá? Essa comunicação é importante e não interpretar mal as diferenças, tá bom? Obrigada. Ok. Vamos então agora a Luciane. Vamos lá, Luciane. Bom, a minha pergunta é, na hora de uma discussão, onde os dois estão com os ânimos alterados, como usar a razão, principalmente quando os dois têm a mesma personalidade forte? Ou seja, vocês são casados há quanto tempo? Namorados. Namorados. Já tá assim. Pro noivado. Aviso aos tripulantes. Então, aos navegantes, né? Então, veja bem, na minha situação, o que eu faço que funciona eu uso a minha cabeça para pensar no objetivo. O que eu quero alcançar no final daquela conversa. Então, eu penso assim, se a Cristiane faz alguma coisa que me irrita, e eu fico irritado com ela, que acontece, a gente não está sempre rindo, né? Às vezes ela fala alguma coisa que me irrita, e eu também com ela. Então, eu penso assim, o que eu quero no final dessa conversa? Qual o objetivo que eu quero? Eu quero que a gente fique chateado um com o outro, um para lá, outro para cá, ou eu quero estar bem com ela, abraçado e voltar à normalidade? Então, eu me faço lembrar do que eu quero, ou seja, do meu objetivo. Então, o que eu quero não é ganhar briga, o que eu quero não é ter a última palavra, não é ter razão. O que eu quero é
terminar bem com ela. Então, quando eu fixo os meus olhos nesse objetivo, eu me ajudo a controlar as minhas emoções. Então, não sei se funciona para você ou para ele, mas vocês devem conversar e ver o que ajuda vocês. No caso da Cristiane, é diferente, né? Eu acho que é uma decisão. Para mim, é uma decisão. Eu tenho que decidir naquela hora ali. Muitas vezes a minha vontade é de responder, é de ficar chateada, mas eu falo para mim mesmo, não, eu vou decidir não fazer disso um problema. Então, eu seguro. É porque a gente pode fazer isso. Isso é possível, porque você faz isso o tempo todo, né? Outras pessoas na rua, no trabalho, em muitos lugares, as pessoas são rudes, são grossas. Eu já participei de várias grosserias, né, na rua, e eu não desci no nível dessas pessoas. Eu fiquei calada, eu fiquei na minha. Então, se eu consigo fazer com pessoas que eu não amo, imagina com alguém que eu amo. Então, é uma decisão que eu faço. Então, no livro, você já leu o livro Casamento Blindado, né? 2 vezes, Duas tanto vezes. eu como ele. Pois é, ajudou um pouco. Assim, ajudou e muito, porque houve uma transformação da água para o vinho. Esse está sendo ainda um problema para a gente, mas no restante haviam muitas diferenças, assim, que hoje, assim, mudou. Que bom, ficamos felizes de ouvir isso, tá bom? Agora o último casal aqui, Rodrigo e Renê. Vamos lá. No meu caso, assim, Renato, eu sempre fui muito romântico, né? Então, diferente porque dentro de um relacionamento sempre há a mulher, né? Então, assim, eu sempre gostei de mandar flores para ela. De repente, eu estava passando em um local, não precisa ter data. E eu levava para ela uma rosa, algo assim, né? Aniversário de casamento, sempre procuro fazer um jantar para nós dois. Então, só que ao contrário dela, ela lembra da data, só que ela espera que eu faça. E eu sinto falta disso. Você quer dizer que gostaria que ela fizesse para você, é isso? Isso. Tanto é Mas que nós como vamos... é que ela vai fazer se você está fazendo? É por isso, tem que mudar um pouco. Nós vamos completar agora 11 anos, né? Então, eu espero que, né, quem sabe ela não venha fazer agora. E, Renê, você gosta que ele faça isso ou para você não faz muita diferença? Não, eu gosto. Gosto, fico muito feliz, mas eu já estou habituada. Eu espero por ele. Ele esquece assim, ele não lembra muito assim coisas de datas, mas marca sempre. O casamento, ele falou, olha, você vai ficar hoje um pouco mais tarde na casa do seu irmão, que eu vou preparar um jantar. Cheguei, uma coisa muito romântica em casa, tudo muito lindo. Mas, assim, como ele já prepara, eu sempre espero por ele, eu espero algo dele, eu sei que ele vai fazer. Então, você treinou ela assim. Agora você está colhendo. Mas também é uma questão de ótica, sabe, Rodrigo? Veja bem, deixa eu falar para você uma coisa. Você faz isso naturalmente. Isso é de você. Ela até poderia aprender e fazer. É igual a mim, por exemplo. Eu poderia aprender e fazer isso para a Cristiane. Com muito esforço, com muita dedicação, eu também poderia fazer surpresas para a Cristiane, jantares românticos, até faria um arroz queimado para ela, até conseguiria. Mas seria um esforço para mim, não é uma natureza minha. Eu acho que é a mesma situação da Renê. Estou correto? Correto. É a mesma situação. Você faria, né? Sim. Mas como você falou, ele já faz. E é bem mais fácil para ele fazer. É mais fácil, é mais natural. Agora, o erro está em você esperar dela o que é natural para você. E não estar olhando a outras coisas que são naturais para ela, de mostrar o amor dela por você, de outras formas, que ela faz, mas você talvez não está notando. Quer dizer, você está esperando dela aquilo que você faz você mesmo por ela. Então, isso causa uma diferença de expectativa. Aí você começa a interpretar, poxa, ela não me ama tanto quanto eu a amo, o meu amor por ela é maior. Aí você começa a entrar, a viajar na imaginação e não é por aí, são coisas diferentes. Compreendeu? Então, não interprete assim, porque se a gente viajar por esse lado, a gente começa a ver coisas onde não existe. Tá ótimo. Aceita a influência um do outro, ok? Obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Agora vamos recapitular o que aprendemos na aula de hoje. Diferenças todo casal tem, pois elas fazem parte do bom convívio a dois. Saiba aproveitá-las ao invés de atacá-las.
E fazer parte de um time só é saber que um é bom no gol, o outro é na defesa. Pelo bem do time, ambos devem aprender a jogar juntos. O mesmo se aplica no casamento. Mais uma aula da Escola do Amor chegou ao fim, mas no próximo sábado tem mais. Nós vamos voltar no tempo e falar um pouco sobre o namoro e por que ontem, hoje e sempre é uma das fases mais importantes no relacionamento. Não tinha essa coisa de sair de madrugada e ir pra boate, nada disso. Era o cinema, voltava. E com o Dia dos Namorados se aproximando, vamos dar algumas dicas para manter esse clima gostoso depois de casados. Não leva mais do que 10 minutos e alguns centavos. Tudo isso e muito mais até o próximo sábado, ao meio-dia, aqui na Rede Record. Obrigada, alunos, pela presença. Até lá. Tchau, tchau.